Amém, querido? Você pode se sentar. Deus abençoe teu coração nessa manhã. Mais um domingo, 4 de fevereiro. Graças a Deus que aos poucos o povo vai retornando das férias, do descanso. Obrigado, Edu. E hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Assim que eu conseguir abrir aqui. No mês de fevereiro nós vamos falar sobre decolando na nossa vida espiritual. Obrigado, Rose. Decolando na nossa vida espiritual. Gente, esse é um tema que a gente sempre procura falar no começo do ano. Há uma tendência espiritual na vida do crente. Quando começa a chegar final do ano, você já vai largando os bets, né? E daí você já vai querendo férias. Daí você quer descansar, você quer relaxar. E daí a gente relaxa. Só que a gente relaxa demais. A gente relaxa na nossa vida com Deus. A gente relaxa em termos da nossa vigilância espiritual. E você sabia que essa é uma época onde Satanás rola, né? Porque os crentes, eles baixam as guardas. Quando Cristina e eu trabalhávamos no Rio de Janeiro, na missão, a gente tinha um tempo de recesso, né? Que geralmente pegava depois do carnaval e voltava no dia 31 de janeiro, porque na virada do ano a gente já tinha evangelismo lá na praia de Copacabana. Gente, tinha missionário que voltava um caco, né? Tudo arrebentado. Tinha se desconectado, né, da vida com Deus, e daí alguns nem voltavam, né? As pessoas voltavam todas arrebentadas. Gente, é um alerta que a gente precisa ter. Existem situações de vulnerabilidade que a gente passa, onde os ataques eles são intensos, fortes, e muitas vezes nós cedemos a esse ataque. Então, por isso, começando o ano, falando como que está a tua vida espiritual. Você apertou o botãozinho do piloto automático, ontem a gente ouviu isso também aqui, né? Você aperta o piloto automático e vai, né? Quem aqui já experimentou a vida espiritual no piloto automático? Eu, né? Lê a Bíblia, né, Noeli? Faz oração, todo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, né? Mas de repente tem alguma coisa que vai desconectando dentro de você. E aquilo não faz mais sentido. Deus não fala mais contigo. E você vai entrando no piloto automático na vida espiritual. A gente usou a figura, né, desse avião aí, né, porque essa era uma imagem que eu falava com a Silvana, né, que eu tinha na minha mente, né? Quando fala de decolar, você pensa nisso, num avião subindo, né? Uma águia que voa muito alto. E eu estava pensando nessa manhã que este é o momento onde um avião, uma aeronave, ela usa toda a sua potência e toda a sua força, certo? Esse é o momento que todos os motores estão ligados, e você, quando você está dentro de uma aeronave, esse é o momento daquele barulho ensurdecedor, né? Principalmente se você está sentado perto da turbina. Por quê? Porque para decolar, você precisa pegar velocidade na pista, e todos os motores precisam estar ligados na potência máxima. Então já fica esperto aí. Se você quer decolar na tua vida espiritual, essas turbinas vão ter que ser ligadas. E vão ter que ser ligadas no modo hard, né? Para você poder levantar voo. E daí o que acontece? Depois que o avião começa a levantar voo e chega então na altitude lá de cruzeiro, né, no ponto máximo, o que acontece? Você ouve turbina? Baixo. Só. E assim ele vai. E atravessa um oceano. Mas esse é o momento de investir potência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Muitos textos, e eu quero pregar, no dia 18 eu vou pregar nesse texto aqui, de João 14, 12, porque esse foi o texto que nós escolhemos como... Opa, sair da tela aqui, né? O povo da internet me perde. Quem crê em mim,
fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Você crê nisso, igreja? Amenzinho, bem fraquinho, né? Quem está falando isso? Quem está falando essas palavras de João 14? Jesus. Vamos ler junto o que ele diz? Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Agora me responda com convicção, você crê nisso? Se você crer em Jesus, você vai fazer coisas maiores do que estas. Mas essa é a mensagem para o dia 18. Eu quero falar hoje sobre lucro ou perda. A gente tem um povo aqui do investimento, né? Cláudio, Maurel, né? E qualquer pessoa, se eu perguntar para você, né? O que é mais vantajoso, o lucro ou a perda, você vai me dizer o quê? Alguém tem dúvida? Não. O lucro é a maior vantagem que eu posso ter diante de alguma coisa, de qualquer coisa. De um emprego, de um investimento, de uma venda, né? Então, quando você pensa em lucro ou perda, perder sempre é ruim, não é verdade? Perder traz um conceito negativo. Mas o lucro não. O lucro é aquilo que eu ganho. É a vantagem, né? E daí eu fico pensando, como você está na sua vida espiritual hoje? E a gente está falando de decolar na vida espiritual. Mas antes até, vamos tentar conceituar uma coisa meio óbvia, né? Que é, o que é essa vida espiritual? O que significa essa vida espiritual hoje para você? Vida espiritual é ler a Bíblia, ok? É orar, ok? É ter a prática de jejum, ok? Mas se resume só nisso, a sua vida espiritual. O que é a sua vida espiritual? Oi? Testemunho. Opa, então a gente já amplia um pouquinho, né? Vida espiritual tem a ver com o meu comportamento, né? Com aquilo que a palavra faz na minha vida e com o resultado que ela gera. Vida espiritual é conexão com Deus. Vida espiritual significa eu ter entendimento da vontade de Deus para a minha vida. Então a vida espiritual, ela tem esse conceito bem abrangente, né? E na ordem espiritual dos fatos, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Corpo, alma e espírito. Existem, nós somos tripartidos, né? Corpo, alma e espírito, e isso aqui fala de trindade. O ser humano é uma representação da trindade. O espírito, o corpo e a alma. Você pode viver só no espírito? Não. Você pode viver só na alma? Não, pelo amor de Deus. Você pode viver só no corpo? Muito menos, porque o corpo é a carne. Então essas três áreas da sua vida, elas precisam estar no equilíbrio. E sabe qual é a sequência e a ordem de prioridade? O espírito governa a alma. Ok? O espírito governa a alma. E a alma governa o corpo. Vocês concordam com essa ordem? E quando nós temos, e aqui nós estamos falando de homens e mulheres de Deus, cristãos, pessoas que têm entendimento da palavra de Deus, quando você vai principalmente para as cartas de Paulo, Paulo sempre vai estar exortando a gente a viver de acordo com a carne? Não, a viver de acordo com o Espírito. Por quê? Porque Paulo tinha entendimento que o meu espírito governa sobre a minha alma. E a alma são as vontades, a alma são os meus pensamentos, a alma é minha razão. Você sabia que a razão, ela está inserida dentro do contexto da alma? E daí a sua alma governa sobre o seu corpo. Por que a gente tem dificuldade, muitas vezes, com as nossas falta
nossas faltas de vontade de fazer alguma coisa. Quanta coisa a gente fala, eu quero ler a Bíblia inteira esse ano, mas não acontece. Eu quero, ir para a academia 3 vezes por semana, mas não acontece. Porque a tua vontade é fraca. A tua vontade é fraca. A tua vontade está sendo governada por uma alma que não está sendo governada por um espírito. Pelo menos não pelo Espírito de Deus. E aí que nós temos a luta. Aí que nós temos a nossa luta. E existem sempre exemplos muito práticos a respeito disso. Do nosso dia a dia. Comece a pensar em coisas, até em coisas espirituais, que você diz, este ano eu quero fazer tal coisa. Este ano eu quero servir em tal área. Gente, quantas vezes eu ouvi pessoas fazendo votos, declarando coisas, mas a vontade delas acabava quando aquela frase terminava da boca. Uma vontade fraca. E aonde você vai com uma vontade fraca? Lugar nenhum. Agora pense naquelas áreas da sua vida e naquelas coisas que você quer de fato. Aonde a sua vontade é forte. Aquilo passa em branco, você esquece daquilo? Você vai até as últimas consequências para que aquela vontade prevaleça na tua vida. É ou não é? Então, por isso que nós precisamos, de fato, pensar em vivemos a nossa vida espiritual desta maneira equilibrada. O Espírito de Deus conectado com o meu espírito vai governar a minha alma. E para que a minha alma seja governada, esse Espírito precisa estar vivo em mim. Uma vez por semana? Na hora do culto? 15 minutos por dia? Ou só no período da manhã? Esse Espírito precisa estar conectado comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês e 366 dias no ano. Essa conexão precisa ser ininterrupta. Já falamos sobre isso o ano passado, quando falamos de vida espiritual, né? Lembram? De conectados com a fonte. Né? É horrível perder sinal, não é? De internet. É horrível você pensar, meu Deus, não entra, não consigo, não acesso. Nós precisamos estar conectados com o Espírito de Deus. E aí que começa a entrar a vida. Porque é a novidade de vida. Deus ministrou hoje uma coisa no meu coração, que para amanhã talvez não vai servir. Amanhã Ele terá um outro prato para mim, um outro alimento, uma outra palavra. Amanhã Ele terá uma outra advertência. Amanhã Ele terá uma outra direção para a minha vida. E daí quando eu vou tendo consciência disso, minha alma governada pelo meu espírito, o meu corpo se sujeita à vontade da alma que é governada pelo espírito. Simples assim. Não estou falando que é fácil, mas é simples. Então vamos ler o texto que eu escolhi aqui, que está lá em Filipenses, capítulo 3, testemunho do apóstolo Paulo. Lembre desta pergunta, lucro ou perda? O que é mais vantajoso? E todo mundo respondeu aqui que o mais vantajoso é lucro. Então acho que o Paulo era um maluco, né? Porque ele vai falar bem o contrário. Olha o que ele diz aqui, a partir do verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos é uma exortação de cuidado. Atenção, acautelai-vos da falsa circuncisão. E quando ele fala de falsa circuncisão aqui, ele está falando daqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam tentando impor as coisas da lei na cabeça daqueles que haviam crido em Jesus Cristo. Ou seja, o perfil dos religiosos, do crente chato, né? Eu já falei isso. Porque nós é que somos a circuncisão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Existe uma falsa circuncisão e existe uma circuncisão verdadeira. Vai estudar Romanos. A circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. É a circuncisão que entende a graça de Deus. Nós que adoramos a Deus no Espírito,
e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então aqui Paulo já está definindo o que é a vida espiritual. Vida espiritual é não confiar na sua carne. Não confie na sua carne, meu irmão. Bem que eu poderia confiar também na carne. E daí ele vai contar do passado dele. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E daí ele começa a citar o currículo vitae dele, né? O pedigree que ele tinha no judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, conforme a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O currículo do cara era bom, não era? Então ele diz, se alguém pode confiar na carne, eu posso muito mais, porque eu tenho esse background aqui, né? Mas, e aqui o contraste, o que para mim era lucro, ou seja, Paulo está dizendo que o currículo que ele tinha, aquilo que ele se orgulhava da religião, da vida dele tão reta diante da lei, de ser um perseguidor da igreja e matar aqueles que se levantavam contra a lei de Deus. Ele diz, aquilo que era lucro para mim, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então nós agora entramos numa questão aqui, porque segundo o que o apóstolo Paulo está me dizendo aqui, e não só é um conceito que ele ensina, mas é uma verdade que ele viveu, ele preferiu o quê? Lucrar ou perder? O que ele preferiu? Lucrar ou perder? Ele preferiu perder. Pronto. Investidores agora começam a ter problemas. E Paulo fala, eu perdi, por 3 vezes ele usa essa expressão. Eu perdi todas as coisas. Antes eu tinha o lucro de tudo aquilo que era a minha história, mas eu perdi. E chega um momento ali no verso 8 que ele vai falar, eu perdi todas as coisas e considerei todas elas como refúgio. Põe o 8, por favor, Rafa. Sim, deveras considero tudo como perda. Gente, ele considera perda toda a história dele do judaísmo, da história da religião. Ele considera perda o fato de ele ser linhagem de Israel. Ele considera perda o fato de ele ser irrepreensível na lei, fariseu, hebreus dos hebreus. Ele considerou perda o fato de ele ter sido perseguidor da igreja. Aliás, aqui estava a maior dor e o maior sofrimento do apóstolo Paulo. Mas ele não fala somente de perda, ele fala, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Continua, e por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é o refúgio? Refúgio é aquele que não serve para nada. Essa palavra também pode ser traduzida como esterco. Como aquilo mesmo. Né? Aliás, o esterco serve para alguma coisa, né? Mas Paulo, gente, olha que ponto ele chegou. O homem que achava vantagem no lucro, agora ele começa a achar a vantagem na perda. Gente, essa mensagem
E essa pregação, ela vai completamente contra aquilo que a gente vive nesse mundo. Mas é um princípio do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus, eles são paradoxais, eles são completamente contrários à lógica e ao pensamento humano. E daí eu quero fazer algumas considerações aqui, a primeira delas eu já mencionei, é considerar espiritualidade versus religiosidade. Porque a espiritualidade fala da perda, a religiosidade fala do lucro. Na religiosidade a gente quer ganhar. Né? Sabe aquele crente que diz assim, ok, entrego a minha vida a Jesus, o que eu ganho com isso? Ok, Deus está me pedindo determinada coisa. Ok, o que eu ganho com isso? É o evangelho do benefício, é o evangelho da troca, que é muito difundido por aí hoje. É muito pregado. Tem gente seguindo a Jesus pensando no lucro. Hoje está se falando muito, né, sobre prosperidade, misturam a Bíblia, falam de provérbios, um monte de coisa assim, né? E tem muita gente que vai atrás disso por causa do lucro. Opa, a Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala de ser rico, vai atrás do lucro, mas a pessoa não entende que um princípio fundamental da nossa vida espiritual é que perder é melhor do que lucrar. Assim como Jesus diz, bem mais aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Outro princípio louco do reino de Deus. Agora, minha pergunta para você é o seguinte, você é um cristão ou você é um religioso? Não responda. Responda para você. É muito fácil a gente entrar na ruazinha da religiosidade, gente. É muito fácil. Batendo ponto, bonitinho, né? Tudo é pesado, tudo é difícil, né? Porque o cristianismo é um estilo de vida. E estilo de vida vai refletir no meu caráter, vai refletir no meu comportamento, vai refletir nas minhas atitudes. Agora, religiosidade é um estado vegetativo da espiritualidade. Religiosidade é a espiritualidade de uma UTI, cheia de tubo. E exatamente esse é o exemplo que Paulo dá aqui em Filipenses. Eu era um religioso e pensava que eu era temente a Deus. Eu era um religioso e pensava que era o top da balada, o cara. Olha que crise de consciência esse apóstolo Paulo entrou na vida dele. E é uma crise de consciência que você e eu precisamos ter também. Porque muitas vezes nós achamos que somos cristãos, mas na verdade nós somos religiosos. A espiritualidade é leve, a religiosidade é pesada, é rígida, é um fardo difícil. Jesus pega pesado com os fariseus, com a religiosidade dos fariseus, lá em Mateus 23, vai ler os textos. Por isso que Paulo fala, acautelai-vos, cuidado com esses religiosos, que ficam querendo controlar a tua vida, que ficam querendo dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Quem tem que guiar a tua vida é o Espírito Santo. E aqui Paulo dá uma advertência, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão é aquela que Jesus faz na gente. E aqui nós podemos interpretar de acordo com o Novo Testamento, cuidado com o falso batismo. Sabe aquele batismo nas águas? Preciso me batizar nas águas. O cara entra nas águas e sai das águas e continua o mesmo cidadão. Porque o batismo não salva ninguém. Daí tem aqueles que ficam defendendo o batismo por imersão. Não importa, pouca água, muita água. O teu batismo precisa refletir um compromisso com Cristo. Uma vida reta diante do Senhor. Senão é padrão da religiosidade. E todos nós já sabemos aqui que religiosidade não é mole, né? Não é fácil. Paulo viveu debaixo desse engano da religiosidade. A vida inteira dele até ele ter um encontro com Jesus. E Jesus teve que aparecer para o cara, né? Porque ninguém ia conseguir pregar para Paulo, né? Jesus teve que aparecer
para Paulo ali, dá um, né? Um chega para lá nesse homem. E daí hoje de manhã eu ouvi 2 vezes na minha caminhada a carta aos Gálatas. Gente, a carta aos Gálatas Gálatas e Romanos são 2 cartas que o crente precisa ler, precisa conhecer isso, porque é quando Paulo fala a respeito disso. E Paulo vai dizer da experiência que ele teve com a graça de Jesus. E daí ele deixou e considerou como perda todas aquelas coisas da vida dele. Isso não vale nada. São trapos de imundícia, tudo aquilo que eu fiz pensando que eu era o cara e estava agradando a Deus e ia ter uma mansão bem bacana lá no céu. Tem muito crente que pensa dessa forma hoje. As mudanças não são genuínas. A transformação não acontece de dentro para fora. É só fachada, é só comportamento. Se posta de um jeito num ambiente gospel e se porta de outro jeito num ambiente que não é gospel. Então a gente vai pensar nisso, precisamos decolar nessa questão da vida espiritual. Abra mão, deixe de ser um religioso e viva o estilo de vida do cristianismo, a leveza, a experiência com a graça de Jesus. Agora vamos ver aqui nesse texto o quanto valia para Paulo o conhecimento de Cristo. Quanto valia para o apóstolo Paulo o conhecimento. E aqui tem um princípio importante: aquilo que você valoriza, você investe. Não é verdade? O que você acredita e valoriza, você investe. Você investe o teu tempo, que é muito precioso. Você investe a tua energia, que também é importante, e você investe o teu dinheiro naquilo que você dá valor. E Paulo, então, nesse breve testemunho aqui em Filipenses, ele vai dizer aquilo que ele dava valor na vida dele. E acabei de me lembrar que tem um texto que eu amo também, lá de Atos, capítulo 20, o verso 24, vou até ler porque me surgiu agora, nem tinha posto isso aí, Rafa. 20, 24, olha o que Paulo diz aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Gente, que homem é esse? Que cristianismo é esse que esse apóstolo Paulo vivia? Em nada considero a minha vida preciosa. Eu abri mão, eu perdi tudo. Eu perdi a minha reputação, eu perdi as minhas vontades, eu perdi todos os benefícios da religião, eu perdi tudo. Para ganhar aquilo que eu mais valorizo, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Esta atitude vai fazer eu decolar. Quando eu for para Deus no meu quarto de escuta, porque eu desejo a presença dEle. Ai, pastor, não tenho tempo para meditar. Então você não valoriza. Então você não dá valor. Eu me lembrei de alguns anos atrás que eu ouvi um pastor ensinando a pessoa a meditar em 7 minutos. Né? Tipo assim, é o drive-thru da vida espiritual, né? É o fast food, né? Você para de carro, né? Sabe, esse iFood que fica controlando os minutos para entrega e tudo mais. Então, 7 minutos para meditar. Você não tem tempo? 7 minutos por dia. 7 minutos eu acho que eu tenho. Depois você vai para Deus, você medita em 7 minutos. Qual é o valor que você está dando para isso? O valor de 7 minutos. Você tem 4 horas no dia e você dá 7 minutos para o teu tempo com Deus. E tá ok. Valeu. Porque hoje tudo está valendo, né? Hoje tudo está valendo na vida. Mas Paulo está dizendo, eu perdi tudo. Eu não considero a minha vida preciosa porque eu quero conhecer Jesus. Tem até uma música, né? Que fala isso, eu quero conhecer Jesus.
Paulo tinha isso no coração dele, e não importa quanto tempo de caminhada você tem com Jesus. Você pode ter se convertido há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, você pode ter 40 anos de convertido como eu. Quanto vale o conhecimento de Cristo? Existe uma diferença entre valor e preço, todo mundo sabe aqui, né? O preço você coloca lá, e preço geralmente você pode barganhar, não é verdade? Preço você barganha. Ah, não dá para fazer mais barato? Não dá para ser pela metade do preço? Ou então você vê na loja do lado que tem 50% de desconto, então eu vou nesse aqui. O preço é aquilo que te controla. O preço é você sendo o senhor daquilo que você está fazendo e de como você está usando o seu recurso. Mas o valor não. Quando você entende o valor de alguma coisa, você paga o que for, porque você sabe o valor que aquilo tem. Jesus entendeu o ministério, o chamado de Deus para a vida dele. E ele obedeceu até o fim, por quê? Porque ele entendia o valor daquilo. Ele pagou o preço e pagou um alto preço. Agora, que preço eu e você estamos pagando, ou qual é o valor que eu e você estamos dando? Às vezes é uma barganha espiritual que a gente faz com Deus. Ah, não dá para diminuir o preço. Não, Jesus, está pedindo demais, pede outra coisa. Lá em Lucas capítulo 9, versos 24 e 25, esse é o texto que fala sobre discipulado, né? E olha o que Jesus diz ali, verso 24. Isso aqui é o convite para quem quer seguir a Jesus, tá? Queres, não queres, dizes. Lucas 9, Rafa. Lucas 9, 24 e 25. Olha o que diz ali. Pois quem quiser salvar a sua vida... Isso. Não, Lucas, Rafa. Lucas 9, 24. Está travado no Atos ali, ó. Pois quem quiser, vamos ler aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Estão entendendo o princípio aqui? Quem perde acha, quem acha perde. Tá? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, 25 agora, Rafa. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Que vantagem você tem de ganhar o mundo inteiro? De fazer todas as vontades do seu coração, mas você perder a sua alma? Está entendendo? A gente quer o lucro da vida. A gente quer sempre ter vantagem em tudo. A lei de Gerson, né? Ter vantagem em tudo. A cultura brasileira é essa. Nós não queremos perder. Nós não queremos abrir mão. E Jesus fala, se você quer ter a sua vida, você precisa perder ela. Perca a sua vida. E daí você vai encontrar a vida verdadeira. Paulo entendeu que o valor do conhecimento de Deus era perder. Perder tudo aquilo que tem. Perder a própria vida. Agora, o que muda quando a gente entende esse princípio de que perder é melhor do que lucrar? Quando eu perco, eu lucro. Mas quando você lucra, você perde. No reino de Deus é assim. Perdeu, você está lucrando, mas quando você quer lucrar, você vai estar perdendo. O que muda? 3 coisas eu quero mencionar aqui brevemente. Primeiro, entendimento da graça que vem por meio do arrependimento. Foi isso que fez Paulo entender esse princípio de que perder é melhor do que lucrar. E quando Paulo teve esse entendimento, esse encontro com a graça de Deus, essa experiência com a graça de Jesus, quando ele viu que ele não era merecedor, quando ele viu que a vida dele não valia absolutamente nada,
que nenhum esforço que ele tinha feito na vida dele valeria isso aqui para ele poder ganhar alguma coisa de Deus. Ele se rendeu. E ele decidiu se entregar completamente a essa graça de Jesus Cristo. Render as vontades, render os planos, render os projetos, render as pessoas, render tudo isso diante do Senhor. Renúncia é um princípio do reino de Deus. Se você renunciar tudo aquilo que você tem, o Senhor vai te dar aquilo que Ele tem para você. E daí a pergunta é fácil, você quer ficar com aquilo que você tem? Ok. Mas se você quiser ganhar aquilo que o Senhor tem para você, abre mão. E isso é entender a graça. Porque a graça me faz entender uma outra coisa que é o amor de Deus. Eu renuncio e abro mão de todas as coisas por causa do amor. Olha o que Paulo fala aqui no verso 8, na segunda parte. Por amor do qual perdi todas as coisas. Você não fica com aquele remorso, aquela coisa do sacrifício que você faz até cara de coitado quando você entrega para Deus. Paulo fala, por amor de ti. Por amor de ti. Perdi todas as coisas e considero tudo como refúgio, como esterco, por causa de Cristo. Quanto a pessoa de Cristo vale para você? Entendimento da graça, entendimento do amor. E daí eu me lembrei daquela passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece aqui, né? Nenhum daqueles dois filhos entendiam ou davam valor à casa do pai e à presença do pai. Nenhum dos dois. A diferença é que um se rebelou e foi embora. Mas o outro se rebelou e ficou em casa. A diferença é que o filho que ficou em casa era o que queria bancar de bom menino, o religioso. Que saiu, rompeu com tudo. Mas os dois estavam exatamente na mesma condição. Não valorizavam a presença do pai. Não valorizavam a casa do pai. Agora olha que interessante, deixa a criançada chegar, senta e não perde o fio aqui não. Olha que interessante, lá na parábola do filho pródigo, vai dizer que o filho mais novo, que pediu a herança e saiu pelo mundo para aproveitar a vida, em determinado momento da história desse filho, o texto vai dizer, quando ele caiu em si. Quando o filho caiu em si. Gente, para você experimentar a graça de Jesus e o amor dele, para você entender o valor do que é a pessoa de Cristo e o conhecimento dele, você precisa cair em si. Tem muito crente que não caiu em si ainda. E está agindo que nem o filho que está lá na casa, achando que é top. E o que leva este filho que caiu em si fazer foi o quê? Voltar para a casa do pai. E dizer, pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Me deixa ser pelo menos um funcionário teu aqui dentro. Agora eu valorizo a casa. Agora eu valorizo a presença do pai. Eu não sou digno de exigir nada. Paulo vai falar para Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Mas eu tive um encontro com essa graça, eu caí em mim. E voltei como filho pródigo.
o que muda, quando a gente valoriza o conhecimento de Deus, quando a gente busca essa vida espiritual debaixo do controle de Jesus, é que Cristo passa a viver em nós e através de nós. A gente começa a experimentar a mudança. Você vê mudanças na sua vida? Não é aquela mudança que aconteceu há 30 anos atrás. Ah, eu fumava, parei de fumar. Ou era um sem vergonha, um safado, né? Tinha um monte de mulher, agora não tem mais. Não, isso aí já passou. Caráter consolidado e mudado. Mas quais são as mudanças que estão acontecendo na sua vida agora? Esta semana passada? Como Cristo tem se manifestado através de você? Como você tem vivido essa vida em Cristo? Porque essa vida em Cristo Jesus, essa rendição, essa entrega que vai me transformar de dentro para fora, e foi isso que o apóstolo Paulo experimentou. E lá em Gálatas, quando ele está falando ali a respeito do testemunho dele, ele diz que a lei não tem mais controle sobre ele. Ele entendeu o propósito da lei, mas agora ele queria entender e estava entendendo o propósito da graça e estava vivendo debaixo dessa graça. E ele diz: agora não sou mais eu quem vive. Decolar na vida espiritual é você poder experimentar: não sou mais eu quem vive, não sou mais eu que tomo as decisões, não sou mais eu que escolho, porque eu entendo, porque eu decidi perder tudo para ganhar tudo. Eu entendi que perder é melhor do que lucrar. E aí você vai mudar o teu modo de agir, você vai mudar o teu comportamento, você vai mudar as tuas ações, você vai mudar as tuas reações diante das situações da vida. E tudo bem a gente enfrentar situações na nossa vida que são pecaminosas. Tudo bem, porque nós somos de carne e osso. Quem nunca aqui se surpreende com uma reação, com um pecado cometido, com um deslize? Quem nunca? Mas quando eu tenho uma vida espiritual que está voando nas alturas, eu preciso ir para Deus e falar: Deus, eu quero que o Senhor viva em mim nessa área. Eu não aceito mais isso na minha vida. Na vida do outro você não tem ingerência nenhuma, tá? A gente gosta de mudar do outro. A nossa, a gente tem problema. Daí você olha para dentro da sua vida e fala: Senhor, estou em luta com uma área da minha vida. Você vai para Deus. Você não rói a corda, não abandona. Você vai para Deus e fala: Senhor, eu vou viver isso. Eu vou abrir mão, eu vou perder, eu vou renunciar. Porque quando eu perco, aí eu ganho. Qual posicionamento você precisa tomar nesse ano de 2024? Nós já estamos a 35 dias do ano. Que posicionamento você vai tomar? E lembre-se que para você decolar na sua vida espiritual, para você ir mais profundo no teu relacionamento com Deus, como foi pregado há 2 semanas atrás, você vai ter que ligar todas as tuas turbinas. Essa é a sua parte. Deus não vai fazer isso por você. Tá? Porque essa coisa, Deus me faz decolar na vida espiritual, não funciona. Mas se você tem consciência disso, se você tem consciência que perder é melhor do que lucrar, se você tem consciência do valor do conhecimento de Cristo na sua vida, você vai se agarrar a isso. E vai ligar todas as turbinas da tua vida. E todos os motores. E você vai sair daí levando tudo no peito. Foi isso que Paulo fez. Paulo rompeu com todas as estruturas. Paulo rompeu com o status que ele tinha. Paulo rompeu com uma reputação. Paulo rompeu com toda a história de vida dele. Paulo rompeu com a lei. Paulo rompeu com os homens de poder. Paulo rompeu com todas as coisas porque ele decidiu.
a minha vida não é mais preciosa do que a vida de Cristo. E é essa que eu quero. E ele pagou um preço, mas ele ligou as turbinas. E eu encerro só te contando um dado histórico importante. Desde que Paulo se converteu, até o momento que ele escreveu isso aqui em Gálatas, agora não sou mais eu quem vivo. Se passaram mais ou menos 14 anos da vida dele. Em 14 anos da vida de caminhada com o Senhor, Paulo já estava declarando isso. Agora não sou mais eu quem vivo. Porque ele decidiu decolar. Ele decidiu subir no lugar mais alto. Porque é isso que faz valer a pena a nossa vida. Eu te dou um conselho, meu querido. Se você estiver vivendo aquela vida cristã que se parece mais com religião do que espiritualidade verdadeira, repense a tua caminhada fora. Porque não vale a pena. É só peso. E agora a gente vai participar da ceia. E eu quero te convidar a ficar em pé. O pessoal do louvor vai subir aqui. E a ceia vai ser o nosso momento de resposta a Deus. E eu quero ler o texto que está lá em João capítulo 16. Eu vou ler a partir do verso 9. João capítulo 16, o verso 9. Não, perdão. É João 15. Também não é João 15. É João 15. Acho que eu anotei errado aí, Rafa. João 15, do verso 9 ao verso 16. Pensando exatamente nisso que a gente está falando até agora. Tá, gente? Agora sem movimentação, tá? Concentra nesse momento aqui. Olha o que Jesus diz. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Isso Jesus estava falando com os discípulos depois que eles tinham participado da última ceia. Eram os últimos ensinamentos de Jesus para os 12. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, ou a minha alegria, esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Essas são as palavras de Jesus no final da sua vida aos seus discípulos. E ele diz: vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. Porque não existe amor maior do que alguém dar a vida pelos seus amigos.
E lá em 1 João, João vai escrever: assim como Cristo deu a sua vida por nós, o que nós temos que fazer? Nós precisamos dar a nossa vida, uns pelos outros. Perder a vida por... O que Deus te pede para você renunciar na sua vida? O que Deus te pede para você abrir mão? Talvez coisas que você não quer abrir mão. Sabe o que eu pensava nessa manhã? Sabe quem estava sentado com Jesus nessa mesa aqui da ceia? Judas. Judas estava ali, sentado com Jesus, participando deste momento, ouvindo estas palavras. É muito sério. E eu quero te convidar a, nesta ceia, você firmar um compromisso com o Senhor. Você entender que perder é melhor que lucrar. Você virar essa chave na sua cabeça. Você poder afirmar hoje para Jesus: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não vou me agarrar no meu querer, minhas vontades, porque o meu espírito governa sobre a minha alma, e a minha alma governa sobre o meu corpo. Eu vou ligar todas as turbinas, eu vou usar toda a força que existe em mim, porque eu quero sair dessa condição espiritual que eu estou vivendo. Eu quero subir mais alto. Eu quero experimentar as alturas. Eu quero fazer isso por causa do entendimento da graça e do amor de Jesus. Quando você participar do pão e do vinho, você vai se lembrar do sacrifício, da morte. Do preço que ele pagou. Por que que Jesus decidiu pagar este preço? Porque ele valorizava a vontade do Pai. Porque ele sabia o que estava preparado para ele. Aliás, ele sabia algo muito maior do que isso. Ele sabia quem era o Pai, e ele amava o Pai, e porque ele amava o Pai, ele decidiu pagar o preço que fosse para viver a vontade de Deus na sua vida. Famílias estejam juntas. Se você tem filhos, você, pai, tem a responsabilidade de ministrar o seu filho e falar para ele o que isso representa. Reúnam juntos em oração. Quem está em família, quem não está, ora com outro irmão. Mas pense nisso. Pare de querer tirar a vantagem do lucro e comece a entender que no reino de Deus o princípio é da perda. Quem perde ganha, quem ganha perde. Quem valoriza as coisas deste mundo não herda as coisas espirituais. E quem valoriza as coisas espirituais, quem tem o coração nas riquezas que são do alto, não está nem aí para as coisas desse mundo. Não estou perdendo absolutamente nada quando me rendo a Jesus. E quando você comer desse pão e beber desse suco, você vai se lembrar de Jesus naquela cruz. E você vai pensar o valor que isso tem na sua vida. E o quanto você está disposto a pagar por esse sacrifício. Pense se a sua vida é digna de ser entregue na mão deste que morreu daquele jeito. Pensa se vale a pena você considerar tudo como perda por causa do conhecimento desse Jesus. E ore a Deus.
Esses passos nós tomamos pela fé, tá, irmãos? Não começa a questionar teu coração. Ai, não sei, acho que eu não vou conseguir, é difícil, e pronto. Já entrou na área da mente humana, das racionalizações, e daí não vai dar em nada. Se você crê, tome esse passo pela fé. E diga assim: eu vou ligar todas as minhas turbinas para alçar voo bem alto na minha vida espiritual nesse ano. Chega! Chega da acomodação. Chega da religiosidade. Chega daquela vidinha água com açúcar. Chega da mornidão. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, por esse ajuntamento. Obrigado por podermos celebrar a tua ceia, celebrar teu sacrifício, a tua morte. Obrigado, Jesus, pelo preço que foi pago. Obrigado porque o Senhor viu o valor do projeto de Deus e por isso pegou até a última gota do seu sangue. E por isso o Senhor não calculou o preço, simplesmente disse: eu vou pagar porque eu entendo o valor disso. Que assim seja a nossa vida também. Esta é a vida verdadeira. Quando eu entendo o valor e eu me entrego. Quando eu entendo o valor e eu digo: Deus, eu estou disposto a perder tudo. Perder tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque o que eu quero é o Senhor. Se eu estiver contigo, eu terei o benefício de todas as coisas. Mas se eu valorizar a minha vida, eu vou perdê-la. Esse é o princípio do reino e é esse que eu quero seguir, Senhor. Perder para o Senhor. Não considerar a minha vida preciosa, mas considerar a sua vida preciosa. E aquele amor que te levou a subir naquela cruz, e aquele amor que te fez firmar uma nova aliança comigo, seja o que me mova cada dia da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, vão